Olá, nós vamos agora começar então a segunda pregação desse tempo da Quaresma, que é baseada na pregação que o Frei Cantalamessa, na época, pregou para o Papa Francisco em 2019. Atualmente ele é o Cardeal Cantalamessa. Então vamos seguindo aqui a segunda pregação dele. E o tema escolhido pelo Cardeal Cantalamessa foi Retorne a si mesmo, a verdade habita no homem interior, de Santo Agostinho. Vamos agora então fazer uma oração à Virgem do Silêncio para que ilumine nosso coração e nós possamos acolher essa pregação. Podemos fazer juntos. Nossa Senhora do Silêncio, pedimos hoje a sua intercessão para que neste tempo de Quaresma possamos silenciar a nossa mente e o nosso coração para ouvirmos a voz de Deus. Amém. Então vamos fazer primeiro um pequeno resumo da primeira pregação de Cantalamessa, depois nós partiremos para a segunda. Então, resumindo a primeira pregação, nosso espírito precisa de um despertar, um aumento da consciência. Cantalamessa diz que nós estamos dormindo. Se você observar bem o livro do Gênesis, Adão entrou num sono profundo, mas ele nunca mais acordou. É um simbolismo. A humanidade ainda vive na ilusão. A ilusão de viver sem Deus, de viver afastado de Deus. Então, ainda vivemos um sonho, ainda vivemos uma ilusão. Precisamos despertar dessa ilusão, precisamos despertar para Deus. Dentro de cada um de nós existe um bezerro de ouro, a tentação de querermos ser Deus, mas sem Deus, antepondo-se a Deus e não segundo a vontade de Deus. É assim que o catecismo da Igreja Católica define o pecado original. É um bezerro de ouro. Todos nós queremos ser Deus, mas sem Deus, antepondo-se a Deus, não segundo a sua vontade. É algo que nós temos que ter essa consciência, tá? Por isso que nós estamos aqui nesse planeta, exatamente porque nós somos expulsos do paraíso por queremos tomar o lugar de Deus. O ser humano quer viver separado de Deus e essa separação traz todos os problemas. Então, o que é que traz tanto mal no mundo? Por que eu sofro tanto? Por que eu tenho tantos problemas? Porque eu estou afastado de Deus, porque não estou vivendo em plena comunhão com Deus, entendeu? A separação de Deus produz todos os problemas que nós vivemos. São Paulo diz que essa tentação cria em nós a impiedade e a injustiça. E ele diz que a impiedade e a injustiça consiste na recusa de glorificar e de agradecer a Deus. Lógico, eu quero ser eu Deus, não ele Deus, então não glorifico, então não agradeço. Eu me acho que eu sou o próprio Deus da minha própria vida. Então não coloco Deus no devido lugar. Em outras palavras, ao recusar reconhecer Deus como Deus, ao não lhe dar a consideração que lhe é devida. Então é o que nós fazemos. Consiste, poderíamos dizer, em ignorar a Deus, onde, no entanto, ignorar não significa tanto não saber que ele existe, mas fazer como se ele não existisse. É verdade. Nós temos plena consciência da existência de Deus, mas nós o ignoramos. Nós queremos viver a nossa vida afastados dele, não segundo a sua vontade. Então, na verdade, a gente ignora, deixa Deus de lado. E é isso que São Paulo está colocando, então, como injustiça e impiedade. Na idolatria, o homem não aceita Deus, mas se faz um Deus. Olha, que nós acabamos de falar. Em outras palavras, Deus fez o homem à sua imagem, agora o homem faz Deus à sua imagem. Porque o homem é violento, eis que fará da violência um Deus. Marte, por exemplo. Porque é cobiçoso, fará da luxúria uma deusa, Vênus, e assim por diante. Faz de Deus a sua projeção de si mesmo, entendeu? É isso que nós fazemos. Por isso que muita gente prega um Deus horrível, é a sua imagem. Deus não é assim. Deus é uma luz de puro bem, Deus só sabe amar, mais nada. Deus só é puro amor, puro amor. E quando nós projetamos essas coisas nele, achamos que Deus é vingativo, que Deus faz tantas coisas, que Deus pune, que Deus castiga, que Deus... Estamos, na verdade, projetando a nós mesmos, nosso pensamento. E aí ele fala um pouquinho sobre a síndrome do farisaísmo, que isso é muito importante, muito perigoso nos dias de hoje. Ele desmascara a estranha e frequente ilusão das pessoas piedosas e religiosas de se considerarem protegidas da ira de Deus, somente porque têm uma ideia clara do bem e do mal, conhecem a lei e ocasionalmente sabem como aplicá-las aos outros. Enquanto no que se refere a si mesmos, pensam que o privilégio de estar ao lado de Deus, ou, em todo caso, a bondade e a paciência de Deus, que conhecem bem,
fazem uma exceção para eles. Então, o farisaísmo é isso. Eu acho que eu sou bonzinho, sou certinho, eu venho na igreja, participo e os outros não prestam. Então eu sou bonzinho, mereço o céu, os outros não prestam, merecem o inferno. Esse pensamento é muito perigoso. Jesus Cristo combateu o tempo todo. Todos nós temos o bem e o mal dentro de nós. Ninguém é melhor do que ninguém. Os fariseus na época de Jesus eram um dos melhores grupos que existia, religiosos, perfeitos. Mas tinha essa ideia, né? Eu faço certo, eu corrijo, então eu mereço, os outros não prestam. Então acabavam julgando os outros, condenando os outros. Por isso que Jesus Cristo combate o tempo todo o farisaísmo, esse pensamento errado de se sentir melhor do que os outros. Na verdade, somos todos iguais. Lembra que falou no começo, canta a missa, todos nós temos bezerro de ouro. Tá? Todos nós. Os fariseus também têm. Nós católicos também temos. Os padres também têm. Os cardeais têm. O Papa tem. Nossa, o Papa tem bezerro de ouro? Sim. Canta a missa pregou para o Papa. Essa pregação não é para outras pessoas. Canta a missa pega para o Papa e para os cardeais. Quando ele falou que nós temos o bezerro de ouro, ele estava incluindo o Papa também, entendeu? Nós temos que detectar esse bezerro de ouro dentro de nós. O desejo de querer ser Deus, mas sem Deus. No fundo de toda idolatria está a auto-idolatria, idolatrar-se a si mesmo, o culto a si próprio, o amor próprio, o colocar-se no centro e no primeiro lugar no universo, sacrificando a ele todo o resto. E é o que nós fazemos. Pensa bem, né? Nós idolatramos nós mesmos. Então, minha vida, minha história, meu dinheiro, minhas coisas, quero um corpo sarado, bombado, quero ter prestígio, quero cuidar de mim. Fazemos isso o tempo todo. Acreditamos que nós somos o Deus, né? Colocamos nós à frente do Deus verdadeiro. Então, nós temos que observar isso. É um culto a si próprio. Talvez voltando a mim próprio, estou pronto nesse momento para reconhecer a verdade. Ou seja, que até agora tenho vivido para mim mesmo. Que eu também estou envolvido no mistério da impiedade, tá certo? Então, Cantalamessa coloca na carta de São Paulo aos Romanos, que o primeiro capítulo da carta aos Romanos fala que o povo, né, que não vem na igreja vive a impiedade, mas o capítulo 2 da carta de São Paulo coloca que nós também, na época, os judeus e hoje os cristãos, também vivemos a impiedade. Porque é o mesmo mal que atinge os pagãos, é o mesmo mal que atinge os cristãos. O bezerro de ouro, desejo de ser Deus. Então, o que fala aí? E pensa bem, olha um pouco a sua vida. Não é verdade isso? Nós temos vivido muito para nós mesmos. Dificilmente fazemos uma coisa pensando nos outros. Pensamos muito em nós. Nós nos colocamos no centro de todas as coisas. Então, o que acontece conosco, né? Então, esse desenho aí mostra muito bem. Deus nos criou como peças, né, de um quebra-cabeça que deviam estar todas unidas. Assim, Deus nos criou no paraíso, né, na unidade perfeita conosco mesmo, um com os outros, e na unidade perfeita com os animais, com a natureza, e na unidade perfeita com Deus. Deus nos criou assim. Mas o ser humano quis ser Deus, sem Deus, pum, separou. É como essas peças aqui. Cada um é autônomo. Cada um é Deus da própria vida. Então, essas é um exemplo de mostrar para nós como nós somos após o pecado original. Bom, isso foi um pouquinho resumo da primeira colocação. Então, vamos agora partir para a segunda colocação, que tem o tema: Deus escolheu aquele que é tolo para o mundo para confundir os sábios. Então, do padre, na época, Raniero Cantalamessa, é a quinta pregação da Quaresma do ano 2019, feita no dia 12 de abril de 2019. Então, vamos vendo os pontos que ele colocou para nós. No Novo Testamento, na história, na teologia, há coisas que não podem ser compreendidas, sem levar em conta um fato fundamental: a existência de duas abordagens diferentes, ainda que complementares, ao mistério de Cristo, a de Paulo e a de João, que ele vai explicar agora. Primeiro, João. João vê o mistério de Cristo a partir da encarnação. Jesus, o Verbo feito carne, é para ele o supremo revelador do Deus vivo, aquele fora do qual ninguém vai para o Pai. A salvação consiste em reconhecer que Jesus veio na carne e em crer que ele é o Filho de Deus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. No centro de tudo, como podemos ver, está a pessoa de Jesus, homem-Deus. Quer dizer, então na visão de João é isso, basta isso. Então o divino se encarna no humano, o divino assume o humano. Então na encarnação, como vimos no catecismo, na encarnação somos divinizados, então Jesus Cristo assume a humanidade.
né? Então, o fato de ele se encarnar, no fato de o eterno entrar aqui naquilo que é temporal, nos assume e nos restaura e nos conduz à vida eterna. Então, esse é o fato, tá? Então, através da encarnação, o divino é que está à frente, o divino que entra em comando, vamos dizer assim, e o divino nos diviniza, e por isso somos salvos. Então, João dá ênfase na encarnação. A salvação vem através, né, de Jesus encarnado que nos diviniza. A peculiaridade desta visão joanina é evidente se a compararmos com a de Paulo. Para Paulo, o centro das atenções não é tanto a pessoa de Cristo, entendida como uma realidade ontológica, né, do ser que encarnou. Né? Na encarnação, Jesus assume a natureza humana e a diviniza. Tá certo? Então, não é só ontologicamente o ser que muda. Então, o divino, que é um ser divino, entra em comunhão com o ser humano, que somos nós, e somos ontologicamente divinizados. Tá certo? Isso aqui é a visão de João perfeita. Mas tem a de Paulo, né, que acrescenta isso. Mas a obra de Cristo, isto é, o seu mistério pascal de morte e ressurreição. Então, para Paulo, coloca ênfase não na encarnação, mas coloca na morte e ressurreição. Por isso nós falamos que o mistério pascal são as três partes. O que é o mistério pascal? Encarnação, morte e ressurreição. Colocamos as três palavrinhas: encarnação, morte e ressurreição. Na encarnação, Deus assume a humanidade, o divino assume o humano, o passageiro, o que é eterno assume o que está aqui no tempo e espaço, né? Na morte, Jesus Cristo apaga os nossos pecados, e na ressurreição, Jesus Cristo nos leva de volta para o Pai, nos ressuscita, suscita de novo. Então, na verdade, as três palavrinhas, tá? Então, a salvação é feita em três partes. Então, São João dá ênfase na primeira e São Paulo na segunda e na terceira. A salvação não consiste tanto em crer que Jesus é o Filho de Deus, que veio na carne, mas em crer em Jesus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, para nos tornar justos, santos diante de Deus, tá bom? A palavra justificação aqui significa santidade. Jesus nos justifica, perdoa e nos torna santos. O acontecimento central não é a encarnação, mas para Paulo é o mistério pascal, a morte e ressurreição. Então, o Catecismo, no parágrafo 457, diz o seguinte: o Verbo se fez carne para salvar-nos, reconciliando-nos com Deus. Nos reconcilia, conciliar de novo. Conciliar é estar junto, unido a Deus. Então, nós estávamos unidos a Deus, pelo pecado original separamos de Deus e somos reconciliados, conciliados de novo, tá? Foi Ele que nos amou e enviou-nos seu Filho como vítima de expiação por nossos pecados. Então, Jesus vem para pagar o pecado. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Este apareceu para tirar os pecados. Doente, nossa natureza precisava ser curada, decaída, ser reerguida, morta, ser ressuscitada. Então, olha aqui o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 457, reforçando essa ideia que está falando Cantar Messa, né? Da morte e ressurreição como salvação da humanidade. No parágrafo 460, fala da encarnação, que é mais a ideia de João. O Verbo se fez carne para tornar-nos participantes da natureza divina, pois esta é a razão pela qual o Verbo se fez homem, e o Filho do homem. E o Filho de Deus, Filho do homem, né? Jesus se fez Filho do homem. É para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação divina, se torne Filho de Deus, Santo Irineu. Pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus, Santo Atanásio. O Filho unigênito de Deus, querendo-nos participantes da sua divindade, assumiu nossa natureza para que aquele que se faz homem dos homens fizesse Deus, e São Tomás de Aquino. Então, olha que bonito, né? Então, o parágrafo 460 define bem o que aconteceu na encarnação. O divino assume o humano, o eterno assume aquilo que está no tempo e espaço. Então, somos elevados a outro filho, a outro nível. Nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. Nos tornamos irmãos de Jesus, né? Irmãos. Jesus, o Filho unigênito, o Filho verdadeiro, o Filho legítimo, autêntico, e nós somos filhos por adoção. Parágrafo 461 do Catecismo. Retomando a expressão de São João, o Verbo se fez carne, a Igreja denomina encarnação, vai explicar o que é encarnação, o fato de o Filho de Deus ter assumido uma natureza humana para realizar nela nossa salvação. Então, aqui é a definição da encarnação, né? Na encarnação, o que faz? O Filho de Deus assume nossa natureza para nos salvar.
Catecismo, parágrafo 521. Tudo que Cristo viveu foi para que pudéssemos vivê-lo nele, para que ele o vivesse em nós. Por sua encarnação, o Filho de Deus, de certo modo, se uniu a todo homem. Vê documento Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, número 22, parágrafo 2. Nós somos chamados a ser uma só coisa com ele. Olha que bonito isso, fantástico, né? Vou ler de novo, olha que lindo. A sabedoria da nossa Santa Mãe Igreja Católica. Tudo que Cristo viveu foi para que pudéssemos vivê-lo nele e para que ele o vivesse em nós. Por sua encarnação, o Filho de Deus, Jesus Cristo, de certo modo se uniu a todo homem, entendeu? Não une apenas ao Cristo, a Jesus. O Cristo não se une a Jesus. O Cristo se une a toda a humanidade. O Cristo se encarna em Jesus, mas o Cristo se encarna em mim, o Cristo se encarna em você, o Cristo se encarna no seu Filho, o Cristo se encarna em todos nós. Se uniu a todos. Nós somos chamados a ser, então, uma só coisa com ele. Por isso, nas orações eucarísticas, nós dizemos, né? Fazer de nós um só corpo, um só espírito. Para que nós possamos viver essa unicidade com Deus. Que nós possamos ser um com Deus novamente, como ele planejou no começo, quando nos criou no paraíso. Parágrafo 601. Este plano divino de salvação, pela entrega à morte do servo, o justo, que é do profeta Isaías, né? São chamados os servos de Javé, os servos do Senhor, tinha sido de antemão anunciado na Escritura como um mistério de redenção universal. Redimir é apagar o pecado, universal, de todos. Quer dizer, de resgate que liberta os homens da escravidão do pecado. Resgatar. Deus nos manda um socorro, né? Nós pecamos, ficamos no pecado, caímos aqui e Deus vem nos resgatar. Vem nos tirar daqui e levar para um outro lugar. São Paulo professa, numa confissão de fé, que diz ter recebido que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. A morte redentora de Jesus deu cumprimento, sobretudo, à profecia do servo sofredor, o servo de Javé, que eu acabei de falar. O próprio Jesus apresentou sentido à sua vida e da sua morte à luz do servo sofredor. Olha que bonito, é assim mesmo que faz. O próprio Jesus apresentou o sentido da sua vida e da sua morte à luz do servo sofredor. Isso é muito importante que nós temos que entender. Como é que São Paulo Apóstolo, por exemplo, que nunca teve contato com Jesus Cristo, fala tanto de Cristo? Como é que ele sabe que o Cristo é? Ele nunca viu Jesus Cristo. Mas como é que ele sabe que o Cristo é? Porque ele sabe como é o servo sofredor, né? O servo de Javé profetizado pelo profeta Isaías. Então, ele, como conhece bem as Escrituras, conhece bem o profeta Isaías. Então, Jesus se encaixa perfeitamente na figura do servo de Javé, o servo do Senhor, né? Que nós também somos convidados a sermos os servos de Javé, os servos do Senhor, aquele que dá a vida em benefício dos outros, para que todos possam ter vida. Então, essa é a imagem de Jesus Cristo, aquele que dá a vida para nos salvar. Após a sua ressurreição, deu esta interpretação das Escrituras aos discípulos de Emaús e depois aos próprios apóstolos. Parágrafo 604, Catecismo. Ao entregar seu Filho por nossos pecados, Deus manifesta que seu desígnio nos é um desígnio de amor benevolente, bondoso, que antecede a qualquer mérito nosso. Nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou-nos seu Filho como vítima de expiação por nossos pecados. Deus demonstra seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Então Deus nos ama tanto, tanto, tanto que nos salva, que manda o seu Filho para nos salvar no pecado. Então não é que nós amamos a Deus e por isso Deus nos vem nos salvar. Não, pelo contrário. Nós estamos no pecado, vivemos na humanidade em situação de pecado. Mas Deus nos ama tanto que manda o seu Filho para nos salvar, mesmo na situação de pecadores em que nós nos encontramos. Então o amor de Deus vem primeiro e nós temos que responder a esse amor. Catecismo, parágrafo 605. Olha que bonito. Este amor não exclui ninguém. Olha que coisa linda, hein? Este amor não exclui ninguém. Jesus lembrou na conclusão da parábola da ovelha perdida. Assim também, não é da vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Afirma ele dar sua vida em resgate por muitos. Este último termo, que é o muitos, não é restritivo a um grupinho.
opõe o conjunto da humanidade à única pessoa do Redentor que se entrega para salvar. Quer dizer, esse mundo é todo mundo, Jesus salva todos, né? Vai dizer agora bem claramente, olha que bonito isso, hein? Isso é muito lindo para você guardar no seu coração. A Igreja Católica Apostólica Romana, nos segmentos apóstolos, ensina que Cristo morreu por todos os homens sem exceção. Olha que lindo, vou ler de novo, hein? A Igreja Católica, nossa mãe, nos segmentos apóstolos, ensina que Cristo morreu por todos os homens sem exceção. Não há passado, presente, não houve passado e não haverá futuro nenhum homem pelo qual Cristo não tenha sofrido. Olha que bonito. Jesus Cristo salvou a todos. Não há ninguém que Cristo não tenha salvo, morrido por nós para nos salvar. Não houve ninguém no passado que Cristo não tenha morrido para salvar. Não haverá ninguém no futuro que Cristo não tenha morrido para nos salvar, tá certo? Por isso nós celebramos a missa. A missa, a Eucaristia, torna presente, hoje, aqui e agora, essa salvação de Cristo dada a todos nós. Olha que bonito. Então a Eucaristia atualiza o único sacrifício pascal de Cristo na cruz. Né? Lá que ele se entrega por nós, nos salva, nos redime, nos perdoa e ressuscita para a nossa ressurreição. Esse mistério é celebrado, atualizado, tornado presente em cada missa. Então cada missa, cada Eucaristia tem esse poder de perdoar nossos pecados e nos ressuscitar, né? Dar vida nova, esse é o objetivo. Por isso, a coisa mais importante que podemos fazer nesse mundo, não se esqueça disso, hein? A coisa mais importante que nós podemos fazer nesse mundo é participar da Santa Missa. Nunca falta missa, hein? Pelo menos uma vez por semana, vá na missa. É importante levar isso em conta para entender a diferença e a complementariedade entre teologia oriental e teologia ocidental, mais os países do Oriente e os países do Ocidente. As duas perspectivas, a paulina e a joanina, embora fundindo-se juntas, como vemos no credo niceno-constantinopolitano, mantêm a sua acentuação diferente, como dois rios que, fluindo um no outro, retêm por muito tempo a cor diferente das suas águas. A teologia e a espiritualidade ortodoxa está baseada principalmente em João. A ocidental, a protestante mais do que a católica, se fundamenta principalmente em Paulo. Dentro da mesma tradição grega, a escola de Alexandria é mais joanina, a da escola de Antioquia mais paulina. Uma faz consistir a salvação na divinização, a outra na imitação de Cristo. Então, está falando um pouquinho das duas teologias. Né? Então, o Oriente, mais João, mais a encarnação, mais essa questão. E mais Ocidente, mais para nós aqui, mais Paulo, né? Mais a questão do perdão dos pecados e a questão de nos ressuscitar. Né? Perdoa os pecados, nos ressuscita. Uma que faz consistir a salvação na divinização, o Eterno diviniza, a de João, a outra na imitação de Cristo, né? Que nos perdoa, nos ressuscita e nos faz ser um com Ele. No início dessas meditações quaresmais, gostaria de falar sobre o Cristo de Paulo, que muda o destino da humanidade na cruz. Escutemos imediatamente o texto onde a perspectiva paulina sobre a qual queremos refletir aparece mais clara. Uma vez que na sabedoria de Deus o mundo não reconheceu pela sabedoria, Deus quis servir-se da loucura da pregação para salvar os que creem. Enquanto os judeus pedem sinais e os gregos procuram sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas poder e sabedoria de Deus para os chamados quer judeus, quer gregos. Porque o que se julga loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que se julga fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O apóstolo fala de uma novidade na ação de Deus, quase uma mudança de ritmo e de método. O mundo não foi capaz de reconhecer Deus no esplendor e na sabedoria da criação. Então ele decide revelar-se de maneira oposta, através da impotência e da loucura da cruz. Olha que coisa forte. Cantalamessa falando. Não é possível ler essa afirmação de Paulo sem recordar a palavra de Jesus. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Deus é amor, e na cruz registrou-se a manifestação suprema do amor de Deus pelos homens. Em um certo sentido, só agora, na cruz,
Deus se revela na própria espécie, aquilo que ele é, a espécie, o que ele é, no que ele é próprio. O texto de 1 Coríntios sobre o significado da cruz de Cristo deve ser lido à luz de um outro texto de Paulo na carta aos Romanos. Com efeito, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu no momento oportuno pelos ímpios. Ímpios é o pecador, né? Somos nós, o que vive na impiedade, né? Os pecadores. Dificilmente alguém aceitaria morrer por um justo. Por um homem de bem, talvez haja quem se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. A revelação de Deus como amor, escreveu Henri de Lubac, obriga o mundo a rever todas as suas ideias sobre Deus. A teologia e a exegese, a teologia e o estudo de Deus, exegese e o estudo da Bíblia, ainda estão longe de ter tirado todas as consequências disso, creio eu, canta la messa. Uma dessas consequências é esta: se Jesus sofre atrozmente na cruz, não o faz principalmente para pagar a dívida infinita no lugar dos homens. Na parábola dos 2 servos, em Lucas 7,41, ele explicou antecipadamente que a dívida de 10.000 talentos é perdoada gratuitamente pelo rei. Não. Jesus morre crucificado para que o amor de Deus pudesse alcançar o homem do ponto mais remoto para o qual ele se tinha lançado, rebelando-se contra ele, ou seja, a morte. Também a morte é agora habitada pelo amor de Deus. Então o principal é o amor, não é o sofrimento, né? Deus morre na cruz para mostrar quanto nos ama. Vou ler aqui devagar. Não, Jesus morre crucificado para que o amor de Deus pudesse alcançar o homem. Olha que bonito. O amor de Deus pudesse alcançar o homem no mais profundo, na morte, no sofrimento, no fim, no fundo do poço, né? Jesus morre crucificado para que o amor de Deus pudesse alcançar o homem no ponto mais remoto, mais profundo, mais ruim, para o qual ele se tinha lançado, na morte profunda, rebelando-se contra ele, ou seja, a morte. Então Deus manifesta a vida na morte, no mais profundo. Deus quer mostrar para nós que nos ama exatamente no momento mais difícil nosso. Qual é o momento mais difícil? A morte. Então Deus aparece na morte para nos salvar. Então Deus através da morte, Jesus quer dizer, eu te amo profundamente. Estou com você lá no último. Confie em mim, que eu vou te salvar. Né? Então também na morte agora habita pelo amor de Deus. Tá? O amor de Deus que habita a morte, que nos salva, que nos conduz à vida eterna. O motivo tradicional da expiação dos pecados conserva, como podemos ver, toda a sua validade. Mas não é a razão última, quer dizer, aquela ideia, ele morreu pelos nossos pecados, é por isso que nós somos salvos. Sim, é a tradição antiga, ele diz aqui, o motivo tradicional, de dizer que expiou o pecado. Sim, ele expiou o pecado, mas mais do que expiar pecado é amar. Então, quando eu olho a cruz, tem que ver a expiação do pecado, lógico, mas tem que ver que Deus me amou profundamente. E esse amor profundo, que Cantar la Messa está colocando então, em primeiro lugar. É porque nos amou profundamente, o amor é maior que qualquer coisa, que ele então expia os nossos pecados na cruz. O motivo último é a bondade incondicional de Deus. O seu amor, a sua graça. Olha que bonito. É a graça de Deus nos salva, porque nos ama totalmente. Se engrena totalmente a nós. Entretanto, o dom da graça foi sem proporção com o pecado. Pois se pelo pecado de um só, que é Adão, toda a humanidade, toda a multidão humana foi ferida de morte, muito mais copiosamente se derramou sobre a mesma multidão a graça de Deus, concedida a graça de um só homem, Jesus Cristo. Então, por Adão entrou o mal, por um homem entrou o mal, Adão, por um homem saiu o mal, a graça de Deus manifestada em Jesus Cristo. Existe também uma grande diferença quanto ao efeito entre o dom da graça e o pecado de um só. Né? O pecado de um só, de Adão, provocou um julgamento de condenação para toda a humanidade. Ao passo que o dom da graça, a partir de inúmeras faltas, frutifica em justificação e salvação. Deus nos torna justos. Justificar significa, não é que algo é bom, mas eu digo o que é e pronto, está resolvido. Deus não leva em conta o mal, Deus nos justifica. Deus, tá bom, está resolvido. Eu justifico, está resolvido. Tá? Essa que é a ideia, está salvo, está inocente, ele nos inocenta através da morte de Jesus na cruz. Isso faz gratuitamente, por isso se chama graça, porque é dado de graça, sem exigir nada. Por um só homem que pecou, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só,
Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e transbordante da justiça. Como a falta de um só, Adão, acarretou condenação para todos os homens, assim a justiça de um só, Jesus Cristo, trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Que coisa linda, né? Então, por um Adão entrou a morte no mundo, por Jesus salva. Bastou um homem para que todo mundo vivesse no pecado, e bastou um homem, o Filho de Deus, para que todos nós sejamos livres desse pecado. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda tornou-se pecadora, assim também pela obediência de um só homem, todos se tornarão justos. Observe que a palavra está no futuro, se tornarão justos, porque é um processo, né? Jesus Cristo está nos justificando, nos perdoando, e nós temos que aceitar esse perdão. Tá? Então, é um processo que está acontecendo de justificação. Quanto à lei, ela interveio para que se multiplicassem as transgressões, né? Porque a lei proíbe. Não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o que lá. Tá bom, a lei é boa. Mas a lei mostra transgressão, porque a lei fala um monte de coisa que não consigo fazer. Então, transgrido, né? Ama a Deus sobre as coisas. Ah, eu não amo. Perdoa todo mundo. Ah, eu não consigo. Não seja guloso. Ah, eu sou guloso. Entendeu? A lei, ela diz coisas muito boas, mas nós não conseguimos cumprir e muitas vezes transgredimos a lei. Então a lei não é o suficiente para nos salvar. Nós não conseguimos fazer, tá certo? A lei não nos salva, porque através da lei eu percebo que eu não consigo cumpri-la. Então Jesus Cristo nos dá de graça a salvação, né? Independente da lei. É isso que ele quer dizer aqui. Onde, porém, se multiplicou o pecado, a graça transbordou. Uma das frases mais lindas de São Paulo Apóstolo, uma das frases mais lindas da Bíblia. Onde, porém, se multiplicou o pecado, e é grande, olha esse planeta todo, quantos pecadores, quanto pecado feito, né? A graça é muito maior, transbordou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Enfim, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reina pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o Catecismo, parágrafo 1996, define a graça, né? Canta Messa falou bastante da graça, e agora usa o Catecismo para definir o que é graça. Então, o que é graça? Nossa justificação vem da graça de Deus. Tá bom, vem de lá, acabou de falar Canta Messa. Mas o que é a graça? Ele vai definir agora, que lindo. A graça é o favor, o socorro gratuito que Deus nos dá para responder a seu convite. Torna-nos filhos de Deus, filhos adotivos, participantes da natureza divina da vida eterna. Vou ler parte por parte. Então, o que é a graça? A graça é um favor. Deus faz um favor para nós. Ele faz porque Ele quer fazer. Não é obrigado a fazer. Por isso que é um favor, tá? Deus nos salva não porque tem que fazer, pelos méritos nossos, como é o farisaísmo. Mas Deus nos faz por um favor, porque Ele quer fazer. Um socorro gratuito, de graça. Deus não exige nada. É um socorro, nos socorre. Nos tira da morte, nos tira do pecado. Né? Nos conduz à vida eterna, gratuitamente. Socorro gratuito que Deus nos dá a cada um de nós. Né? Todos. Nos dá de graça, dado. Para responder ao seu convite, nós temos que responder. Aí sim, Deus salva a todos. Mas nós temos que responder à salvação. Por isso que eu sempre digo assim, a salvação é universal. No sentido que Cristo salvou a todos. Nós vimos o catecismo, nós citamos um pouquinho antes, né? Não há, não houve, nem haverá ninguém que Cristo não tenha morrido, sofrido na cruz. Ou seja, que Cristo não tenha salvo. Então não há, não houve, nem haverá ninguém que Cristo não tenha salvo. Cristo salvou todo mundo, os bonzinhos e os ruinzinhos. Agora cada um, né, que recebe a salvação dada gratuitamente por Jesus tem que responder a essa salvação. Se eu respondo sim, aceito, sou salvo. Se eu não aceito, eu respondo, estou condenado, que é o chamado pecado contra o Espírito Santo. Então, o pecado contra o Espírito Santo é a não aceitação dessa graça dada por Deus. Então, nos chama, nos dá gratuitamente e nos convida a responder. Tem que responder. Torna-nos filhos de Deus, olha que bonito. A graça nos torna filhos de Deus. Filhos adotivos, lógico, não é igual a Jesus. A graça nos torna filhos de Deus, não como Jesus, mas adotivos. Nos torna participantes da natureza divina. Não somos mais apenas humanos, somos divinizados, é outra natureza. Fazemos parte de outro grupo a partir de agora, tá? Não somos apenas humanos, mas nos tornamos divinos. Faz parte, nos torna da vida eterna, participantes da vida eterna. Olha que bonito. Então a graça é o favor que Deus nos dá, porque Ele quer por conta própria. É um socorro gratuito, nos socorre, nos liberta, nos cura, nos salva gratuitamente, sem exigir nada. Para responder o seu convite, que temos que responder se queremos ou não. Ela torna-nos filhos de Deus, adotivos. Ela nos torna participantes da natureza divina, somos divinizados, elevados na essência.
e ela nos dá a vida eterna. Graças a tudo isso. Olha que coisa linda, não? Nosso catecismo, a sabedoria da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Então, catecismo, parágrafo 1996. E 97 diz o seguinte: a graça é uma participação na vida divina. Introduz-nos na intimidade da vida trinitária. Quer dizer, introduz dentro da Trindade. Nós viveremos dentro de Deus. Tá? Deus é tudo. Deus é o que existe, é o que é o que há. Ele é o próprio céu. Então, céu, Deus é um lugar só. Não é que Deus está no céu. Deus é o céu, porque Deus é o que existe, é o que há. E o que há nele, tá bom? Então, por isso que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Os três são unidos perfeitamente, eternamente no céu, tá bom? E nós seremos introduzidos no céu. Quer dizer, seremos introduzidos dentro de Deus, inseridos na intimidade da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que lindas palavras, né? Do nosso catecismo. Podemos identificar 3 etapas do caminho da fé pascal da Igreja. No início, há apenas 2 fatos. Morreu, ressuscitou. Tu o crucificastes, Deus o ressuscitou. Clama Pedro às multidões no dia de Pentecostes. Numa segunda fase, faz-se a pergunta: por que morreu? E por que ressuscitou? E a resposta é o querigma, né? O querigma ou querigma. Morreu por nossos pecados, ressuscitou pela nossa justificação. Então, olha que bonito. Isso aqui é o querigma, né? O que é o querigma, padre? A gente usa muito essa palavra querigma. O querigma é o anúncio da salvação. Mas o querigma é especial, né? A gente fala o primeiro querigma, o primeiro anúncio é esse. Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou para nos justificar, para nos salvar. Esse é o primeiro anúncio, é o primeiro querigma. Mais uma pergunta permanecia: e por que morreu para nossos pecados? O que levou a fazê-lo? A resposta unânime nesse ponto de Paulo e de João é porque nos amou. Olha que bonito. Me amou e se entregou por mim, escreve Paulo. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, escreve João. Então é por causa do amor que Deus nos salva, nos justifica, perdoa os nossos pecados. Então o Catecismo, parágrafo 1989, vai dizer 89, diz o seguinte: a primeira obra da graça, que bonita, hein? A primeira obra da graça do Espírito Santo é a conversão que opera a justificação segundo o anúncio de Jesus no princípio do Evangelho. Arrependei-vos, convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Sob a moção da graça, o homem se volta para Deus e se aparta do pecado. Olha que bonito. Acolhendo assim o perdão e a justiça do alto. A justificação comporta a remissão dos pecados, a santificação e a renovação do homem interior. Concílio de Trento. Então, vou ler devagarinho, explicando melhor. Né? Então, a primeira obra da graça, o que a graça faz em você? Qual é a obra? Que o Espírito Santo nos dá, a graça faz o que em mim? Então, a primeira obra da graça do Espírito Santo é a conversão, nos converte, muda de rumo, que opera a justificação, a salvação, o perdão dos pecados, segundo o anúncio de Jesus Cristo, no próprio Evangelho, né? Então, arrependei-vos, convertei-vos, porque está próximo dos céus. Sob a moção da graça, o homem volta para Deus, olha, nos chama, se aparta do pecado, então, volta para Deus, se separa do pecado, acolhe assim o perdão de Deus e a justiça que vem de Deus. Então, a gente pela força, moção, impulso do Espírito Santo, o homem se volta para Deus, se aparta do pecado, acolhe Deus, acolhe o perdão e recebe a justificação. Então, o Concílio de Trento coloca mais claro, né? Então, a justificação comporta a remissão, que é o perdão dos pecados, a santificação, Deus o santifica, e a renovação do homem interior, nos torna um novo homem. Então, redime, apaga, santifica, nos torna um novo homem, um novo ser, e nos renova interiormente, nos conduzindo de volta para a vida eterna. Olha que bonito. Então, a graça redime, santifica e renova. Então, agora no parágrafo 1990, diz o seguinte: a justificação aparta o homem do pecado que contradiz o amor de Deus e lhe purifica o coração. A justificação ocorre graças à iniciativa da misericórdia de Deus. Ele que tem a iniciativa, ele quer nos salvar. Né? Ele tem o seu amor misericordioso, o seu amor amoroso em nós, né? Que oferece o perdão gratuitamente a cada um de nós. A justificação reconcilia, une novamente o homem com Deus. Nós tínhamos separado, brigado, agora somos reconciliados. Liberto da escravidão, do pecado e o cura. Olha quanta coisa bonita, olha que bonito, né? O que a justificação faz? Então diz o efeito da justificação. Lá a palavra da graça, agora fala da justificação. Então a justificação reconcilia o homem com Deus, liberta-o da escravidão do pecado e o cura.
1991. A justificação é ao mesmo tempo o acolhimento da justiça de Deus, eu acolho a justiça, a salvação de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo na cruz, eu aceito o perdão dado de Deus por mim. A justiça designa aqui a retidão do amor divino, né? Então, é aquele amor puro de Deus que dá a cada um de nós. Com a justificação, a fé, a esperança e a caridade se derramam em nossos corações. E é-nos concedida a obediência à vontade divina, né? Então, repara a desobediência ao pecado original. Olha que bonito. Então, a força da graça é uma força reparadora. A própria graça de Deus repara o mal que o pecado original fez, né? O pecado original nos fez desobedecer a Deus. E a graça, a justificação, nos faz voltar à obediência a Deus. Em 1994. A justificação é a obra mais excelente do amor de Deus. Olha que bonito, hein? A justificação é a obra mais excelente do amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus e concebido pelo Espírito Santo. Olha que bonito, vai falar uma coisa linda agora, viu? Santo Agostinho pensa que a justificação do ímpio, do pecador, tranqueira, sem vergonha, é uma obra maior que a criação dos céus e da terra. Olha só, o fato de Deus criar é uma coisa muito grande. Quando Deus criou isso aqui, nossa, Deus é muito, muito grande. A obra da criação é uma obra imensa. Deus é muito grande, é uma obra de muito amor, entendeu? Então, quando Deus cria tudo isso, mostra o seu poder, mostra o seu esplendor e mostra quanto Ele é amor. Mas, quando Deus perdoa tudo isso, mostra amor maior, não é verdade? Qual a maior dificuldade nossa? Em perdoar. Então, o ato de perdoar está acima da própria criação. É assim que diz Santo Agostinho. Vou ler de novo, né? Santo Agostinho pensa que a justificação, perdão do ímpio, que somos nós, a humanidade, é uma obra maior que a criação dos céus e da terra. Olha só que bonito. Pois os céus e a terra passarão, ao passo que a salvação e a justificação dos eleitos permanecerão para sempre. Pensa até que a justificação dos pecadores é uma obra maior que a criação dos anjos da justiça, pelo fato de testemunhar uma misericórdia maior. Lógico. Qual é a maior demonstração de amor de Deus? No perdão. Onde é que se demonstra mais amor? No perdão. Tá certo? Quando alguém faz um erro muito grande comigo e eu perdoo, é o momento que eu mais demonstro amor. Assim que podemos fazer entre nós, né? E assim que Deus faz conosco. Qual será a nossa resposta diante do mistério que contemplamos e que a liturgia nos fará reviver na Semana Santa? A primeira e fundamental resposta é a da fé. Não uma fé qualquer, mas a fé pela qual tomamos posse do que Cristo conquistou para nós. A fé que toma posse. A renovação carismática católica fala muito isso, toma posse da fé. Inclusive, Canta la Missa, viu? Se refere muito à renovação carismática. Ele gosta muito da renovação carismática católica, ele cita várias vezes a renovação carismática. Então ele usa esse termo, né? Que a renovação usa muito. Tome posse da graça de Deus, tome posse. É bem isso mesmo que está trabalhando aqui. A fé que arrebata o reino dos céus. O apóstolo conclui o texto do qual partimos com essas palavras. Cristo Jesus, para nós, tornou-se sabedoria pela obra de Deus. Para nós, obra de Deus. Justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, os que se gloriam no Senhor. Então, vou repetir de novo. Cristo Jesus, para nós, tornou-se sabedoria da obra de Deus. Justiça, justifica, nos perdoa. Santificação, porque nos torna santos. E redenção, redime, apaga o pecado para voltarmos para Deus. Para que, como está escrito, os que se gloriem no Senhor. É Ele que faz a obra total em nós. Aquilo que Cristo se tornou para nós, justiça, santidade e redenção, nos pertence. Olha que bonito. É mais nosso do que se o tivéssemos feito nós mesmos. Ele dá para nós de graça, de presente. Coisa linda, né? Cantar a missa. Não me canso de repetir a este respeito o que São Bernardo escreveu. Em verdade, tomo como confiança para mim, usurpo, né? Roubo o que me falta das entranhas do Senhor, porque transbordam de misericórdia. Então, roubo a graça, né? O meu mérito, portanto, e a misericórdia do Senhor. Isso é muito importante. Qual é o meu mérito da salvação? É a misericórdia de Deus, não sou eu sou pecador. Não é mérito do ser humano que faz as coisas. O mérito é sempre divino, é Deus que faz, é Deus que age, é Deus que acontece, é Deus que me chama. Então todo o mérito da minha salvação pertence a Deus. Certamente não estarei desprovido de mérito, até que o Senhor não estiver desprovido de misericórdia. Quer dizer,
até que Deus tiver misericórdia de mim, eu terei o mérito da salvação. Se as misericórdias do Senhor são muitas, também eu sou muito grande quanto aos méritos. Será que vou cantar também a minha justiça? Senhor, só me lembrarei da tua justiça. Olha que bonito, Salmo 71. Em verdade é também minha, porque fizeste para mim a justiça que vem de Deus. E aí Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, então como Cantalamessa coloca a questão da fé, né? Da fé, que está falando da levia, da fé, da graça, da justificação. Então lê o seguinte: eu não me envergonho do evangelho, pois ele é a força salvadora de Deus para todo aquele que crê. Primeiro para os judeus, os que frequentam a igreja, mas também para os gregos, que não frequentam a igreja. Nele se revela a justiça, a salvação de Deus, que vem pela fé e conduz à fé. Como está escrito, justo viverá pela fé. Então aqui é definido, né, sobre a questão da fé. Então nesse versículo aqui, a Bíblia de Jerusalém, tem um comentário que define a fé. Tá bom? Está aqui esse comentário porque mostra o que é fé. A turma confunde muito fé. Tá bom? Então essa explicação do versículo 16 e 17 está colocada aqui porque vai definir para nós a fé. Olha, presta atenção, hein? Cada palavrinha é importante. Eu espero que você leia isso aqui muitas vezes e medite sobre isso. A fé, olha o que é fé, hein? A fé é o ato pelo qual o homem se entrega a Deus. Pronto, eu já disse muita coisa, né? Que bonito. Olha, tenho repetido muitas minhas homilias aqui na paróquia, né? A fé é o ato pelo qual o homem se entrega a Deus. Fé é entrega total nas mãos de Deus, que é ao mesmo tempo verdade e bondade. Deus, né, que é verdade, que existe, que é caminho, verdade e vida, é verdade porque é real, verdadeiro, é o que existe e é pura bondade. Como a fonte única de salvação. Somente Deus pode me salvar. A fé não é mera adesão intelectual. Ah, entendi, compreendi, eu creio que Deus existe. Não. Mas confiança e obediência. Exatamente as duas palavrinhas que o catecismo usa, né? Lembra lá na definição do pecado original, na primeira pregação? O homem perdeu a confiança em Deus e por isso desobedeceu. Olha que interessante. Como eu não confio que Deus me ama, eu o desobedeço. Então a fé restitui essas duas coisas que eu perdi. A fé restitui a confiança na bondade, no amor de Deus e me faz obedecer. Há uma verdade de vida que engaja todo ser humano, todo ser na união com Cristo. Me uno a Cristo, sou um com Cristo. Ele dá o Espírito dos filhos de Deus. Olha que bonito, hein? Isso que a fé faz. Visto que a fé conta só com Deus, é só Ele que dá, pode dar para nós, exclui toda a autossuficiência. Não é mérito meu. O mérito é 100% de Deus. E se opõe ao regime da lei, no sentido assim que, é o contrário, a lei não tem poder de resolver, né? A fé vai além da lei. A lei diz, mas não, e aí? Eu não consigo cumprir. A lei falou que estava errado, mas não consigo fazer, o que adianta? A lei é boa, de São Paulo, porque mostra que está errado, mas não consigo fazer. Então a lei em si não resolve nada. Preciso da graça, da fé, confiar na providência divina, né? Então, visto que a fé só conta com Deus, exclui toda a autossuficiência. Não é mérito meu, mérito de Deus. E se opõe ao regime da lei e a sua busca vã de justiça merecida pelas obras. Não são minhas obras que merecem, mas a salvação que vem de Deus. A verdadeira justiça salvífica que só a fé obtém. É a justiça salvífica de Deus recebida como dom gratuito. Então que bonito, hein? Então isso aqui está na Bíblia de Jerusalém, definindo o que é fé. Olha bem isso aqui, tá bom? Então lembra sempre disso. Essa que é a definição de fé, que você não se esqueça, guarde no seu coração. Então, aí nós terminamos então a pregação de Cantalamessa, a segunda pregação. E eu convido você então a entrar no canal do YouTube. Essas pregações todas e outras coisas estão lá no meu canal do YouTube. Está marcado, tem meu desenho aí, minha foto, estão vendo aí, né? Tem querigmas que eu fiz, tem as minhas homilias, tem as palestras, relaxamentos, tem exercícios espirituais, tem agora essas pregações da quaresma, esse retiro espiritual, tudo está no canal do YouTube. Só procurar Padre Genival, tá bom? Escreve lá Padre Genival, tá certo? E vai aparecer esse canal e você entra no canal do YouTube para poder fazer as outras coisas, né? Então, principalmente, quero convidar vocês nessa quaresma aos exercícios espirituais que eu coloquei lá para você fazer durante toda a quaresma. Né? Então, espero que vocês tenham gostado. Continue participando, são 5 pregações, fizemos 2, teremos mais 3 ainda, uma por semana, tá bom? Então, vamos pedir agora a Nossa Senhora de Silêncio, vamos agradecer, né, a ela por estar conosco nesse momento. Nossa Senhora do Silêncio, obrigado por nos ajudar a silenciar para ouvirmos a voz de Deus. Ajuda-nos
para que nesta quaresma abandonemos o nosso ego e coloquemos em seu lugar Deus. Amém.